Bom, então, dando continuidade à aula anterior, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa aprendizagem alimentar e a formação dos hábitos e atitudes alimentares na infância e na adolescência. Então, quais são as influências, né? O que está conectado, o que está ligado na aprendizagem alimentar? Quais são os fatores que influenciam essa aprendizagem? E como que a gente usa tudo isso na nossa prática, na nossa terapia alimentar? Bom, então a gente tem que considerar as primeiras experiências da criança, que começam lá já na vida intrauterina, né? Então a criança, ela começa a entrar com experimentar, né, vamos dizer assim, essas primeiras sabores lá no líquido amniótico. Experimentar é, é esquisito falar, né? Vamos falar do primeiro contato, né, com sabores, está lá no líquido amniótico, que vai aí começar a formação já lá do paladar do recém-nascido. E aí a gente começa a falar um pouquinho do aleitamento materno, né? Essa bandeira, essa questão tão importante. Por que, que o aleitamento materno ele é um preditor, né? Um bom preditor, uma boa influência na formação do hábito alimentar da criança? Porque lá no aleitamento materno, né, com leite materno, são as primeiras sensações sensoriais do bebê, onde o alimento, aquilo que a mamãe se alimenta, a criança vai entrando em contato com esse primeiro sabor, o amargo, o salgado, o doce, né? Por isso da importância do aleitamento materno. Já com o leite de fórmula, né, com a fórmula infantil, essa criança recebe sempre o mesmo sabor, o mesmo, né? Então isso daí ele vai viciando o paladar da criança para aquele mesmo sabor. Outra questão importante é a regulação da ingestão da criança, né? Essa regulação de fome e saciedade. A dor que a criança atrela quando tem fome, ou aquela sensação de saciedade quando a criança tá sendo nutrida, ela recebe o alimento. Isso daí também vai influenciar nas sensações que a alimentação produz, né, que a alimentação passa para a criança. Então, alimentos de densidade energética maior, esses alimentos produzem sensações, traz para a criança sensações de conforto e saciedade. Isso vai relacionando também, criando uma relação positiva da alimentação e vai influenciar na formação dos hábitos alimentares também. A neofobia alimentar, que ela é inerente à idade, ela é uma capacidade inata da criança das escolhas com relação aos alimentos doces e salgados por instinto protetivo e também por instinto energético, né? Geralmente os alimentos doces têm maior carga energética inserida. E outras influências fisiológicas, como condições de doenças, que mais para frente a gente vai ver quais são elas que vão interferir aí na formação, no padrão e na aprendizagem alimentar infantil. Outro fator importante, não menos importante, né, é a influência ambiental, como a gente já vem comentando, né? Então, a alimentação dos pais e cuidadores vai influenciar diretamente na aprendizagem e na formação do hábito alimentar da criança. O comportamento do cuidador também vai influenciar, como eu já falei, né? Então, como que esse cuidador responde à alimentação da criança, se é uma alimentação responsiva ou não, se é uma alimentação autoritária, se tem essa relação, né, essa relação integrada entre a criança e o cuidador, de respeito às influências fisiológicas que essa criança recebe aí na alimentação.
Outra influência importante, não menos importante, é a mídia, que a gente sabe vem com tudo, né, para influenciar a criança na escolha. A gente vê aí nas embalagens, nas cores dos produtos. Eu não coloquei aí na influência ambiental, mas a gente pode falar um pouquinho também sobre a influência da indústria com relação a tudo isso, né? A influência que ela exerce na construção, na criação do seu produto com o intuito de ter maior palatabilidade, né? E isso também vai influenciar aí na escolha da criança, né? A influência da escola, então, como a escola cuida da alimentação, qual que é o olhar, né? Qual que é a cultura de alimentos ali, do fornecimento de alimentos da escola, ou qual a relação, qual a relação que esses cuidadores, né, com as pessoas que acabam cuidando dessa alimentação no sentido de, enfim, como que eles coordenam essa alimentação, como que eles, gente, fugiu a palavra, mas como que essa alimentação é, é olhada e cuidada lá dentro da escola também vai influenciar no ambiente da criança, pensando que a escola é um ambiente social muito importante da criança. E também a influência de amigos, certo? Como esses amigos se alimentam, né? Esse vínculo. Essa influência dos amigos, ela vai aparecer um pouquinho mais tarde, entre crianças de 8, 9 anos, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Então, é importante que essas influências fisiológicas e ambientais, elas vão diretamente influenciar nessa aprendizagem alimentar e na formação dos hábitos alimentares. E tudo isso vai depender do desenvolvimento da criança, então como que essa criança, em que fase do desenvolvimento, na verdade, essa criança está, né, qual é a idade, ou como ela está se desenvolvendo, a condição física dessa criança em resposta a esse desenvolvimento e as habilidades orais e motoras adquiridas. E sensoriais também, né? As habilidades, não coloquei, mas habilidades orais, motoras e sensoriais que essa criança adquire ao longo das suas experiências. E aí, como que ela interpreta e lida com o alimento, né? A partir de todo esse cenário. E aí, não menos mais importante, a gente considerar as emoções, a motivação, o contexto social e familiar e o ambiente que essa criança está inserida. Essa tecla eu estou batendo lá desde o começo e eu continuo falando, é muito importante. E aí a gente precisa saber qual é a motivação, o que motiva a criança a comer. O que motiva, gente? Porque o que a gente tem que proporcionar para essa criança? A gente precisa proporcionar essa motivação. E essa motivação ela vem do prazer, ela vem das experiências corporais e sensoriais e a habilidade dela em lidar com todas essas experiências, as experiências sociais e emocionais e também a interpretação dessas experiências, a familiaridade com o alimento, as associações que essa criança faz com o alimento e o vínculo que ela tem com a pessoa, né, com o cuidador, o mediador, e a autonomia e a confiança que essa criança tem sobre ela mesma, certo? Porque, gente, o objetivo nosso não deve ser simplesmente de fazer a criança se alimentar naquele sentido de comer, no sentido comer para nutrir, né? A gente precisa pensar no nutrir como um todo. E a refeição, ela tem que chegar num ponto que a criança come por uma motivação interna. Ela come porque ela quer, ela come porque ela está motivada a fazer. E para isso a gente precisa trabalhar a competência dela, trazendo o quê? Novas habilidades. E a criança ter esse domínio, ter o domínio das novas habilidades, né?
fazer algo novo é tremendamente motivador. Então, quando a criança ela aprende uma nova habilidade, uma nova competência, ela tem essa motivação de fazer todos os dias. Então, a gente precisa ensinar para essa criança essas competências alimentares. Ao mesmo tempo, a gente precisa dar autonomia para ela, que vai também favorecer essa competência, né? Que vai também favorecer a aquisição das novas habilidades. E o outro ponto que motiva uma criança, né, que estimula a motivação interna dessa criança, é a conexão. É a conexão, o relacionamento que essa criança tem com o cuidador, né? Com a pessoa que está ali diretamente ligada com ela, né? Nesse momento do alimentar, né? Com a pessoa, com as pessoas, enfim, com o ambiente. E aí a gente pode dar uma rebobinada e voltar lá atrás. A gente falou qual que foi a nossa segunda aula, falamos sobre essa conexão, como estabelecer essa conexão, né, com a criança, nessa forma empática, né, nessa forma de gerar aí uma ação, certo? Então, gente, bastante conteúdo, né? Bastante coisa para a gente assimilar. Esse assunto é muito legal. Eu vejo também que é um assunto que a gente não aprende na faculdade de nutrição, e isso a gente vai construindo também, caminhando e observando. Os olhos atentos, né? Sabendo, conhecendo esses conceitos, deixa a gente aí com as antenas ligadas na nossa atuação, na nossa prática, onde a gente vai conhecendo e elaborando essas estratégias a partir desses conhecimentos. Então, é muito importante a gente conhecer de que maneira a gente consegue promover a aprendizagem e a formação do hábito alimentar da criança. Então, dessa maneira aí que eu expliquei para vocês, considerando todo o contexto e trabalhando a motivação interna da criança. Certo, pessoal? Até a próxima aula.